Seção 7. Da prova documental. Subseção 1. Da força probante dos documentos. Artigo 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Artigo 406. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Artigo 407. O documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Artigo 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Artigo 409. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular. Inciso 1º. No dia em que foi registrado. Inciso 2º. Desde a morte de algum dos signatários. Inciso 3º. A partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários. Inciso 4º. Da sua apresentação em repartição pública ou em juízo. Inciso 5º. Do ato ou do fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação do documento. Artigo 410. Considera-se autor do documento particular. Inciso 1º. Aquele que o fez e o assinou. Inciso 2º. Aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado. Inciso 3º. Aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar com livros empresariais e assentos domésticos. Artigo 411. Considera-se autêntico o documento quando: Inciso 1º. O tabelião reconhecer a firma do signatário. Inciso 2º. A autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. Inciso 3º. Não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Artigo 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Parágrafo único. O documento particular, admitido expressa ou tacitamente, é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram. Artigo 413. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular, se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente. Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora. Artigo 414. O telegrama ou o radiograma presume-se conforme o original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário.
Artigo 415. As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu quando: inciso 1º, enunciam o recebimento de um crédito. Inciso 2º, contém anotação que visa suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor. Inciso 3º, expressam conhecimento de fato para os quais não se exija determinada prova. Artigo 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Parágrafo único. Aplica-se essa regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro. Artigo 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Artigo 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. Artigo 419. A escrituração contábil é indivisível e, se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade. Artigo 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo. Inciso 1º. Na liquidação de sociedade. Inciso 2º. Na sucessão por morte de sócio. Inciso 3º. Quando e como determinar a lei. Artigo 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como as reproduções autenticadas. Artigo 422. Quando reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de qualquer outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. Parágrafo 1º. As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, será apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada a perícia. Parágrafo 2º. Se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica. Artigo 423. As reproduções dos documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição valem como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. Artigo 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Artigo 425. Fazem a mesma prova que os originais. Inciso 1º. As certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. Inciso 2º.
os traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Inciso 3º. As reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais. Inciso 4º. As cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Inciso 5º. Os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. Inciso 6º. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Parágrafo 1º. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso 6º deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória. Parágrafo 2º. Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. Artigo 426. O juiz apreciará fundamentadamente a fé que deva merecer o documento, quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Artigo 427. Cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Parágrafo único. A falsidade consiste em: inciso 1º, formar documento não verdadeiro. Inciso 2º, alterar documento verdadeiro. Artigo 428. Cessa a fé do documento particular quando: inciso 1º, for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Inciso 2º, assinado em branco, for impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo. Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu o documento assinado, com texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. Artigo 429. Incumbe o ônus da prova quando: inciso 1º, se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que a arguir. Inciso 2º, se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento. Subseção 2. Da arguição de falsidade. Artigo 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso 2º do artigo 19. Artigo 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que se funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Artigo 432. Depois de ouvida a outra parte, no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Artigo 433.
A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Subseção 3. Da produção da prova documental. Artigo 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente às partes. Artigo 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que lhe forem produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornam conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. Artigo 436. A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: inciso 1º, impugnar a admissibilidade da prova documental. Inciso 2º, impugnar sua autenticidade. Inciso 3º, suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade. Inciso 4º, manifestar-se sobre o seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso 2º e 3º, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade. Artigo 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Parágrafo 1º. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documentos aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no artigo 436. Parágrafo 2º. Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. Artigo 438. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Inciso 1º. As certidões necessárias à prova das alegações das partes. Inciso 2º. Os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios ou entidades da administração indireta. Parágrafo 1º. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de 1 mês, certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes, e em seguida devolverá os autos à repartição de origem. Parágrafo 2º. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no documento digitalizado. Seção 8. Dos documentos eletrônicos. Artigo 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional
dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade, na forma da lei. Artigo 440. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor. Artigo 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observação da legislação específica. Seção 9. Da prova testemunhal. Subseção 1. Da admissibilidade e do valor da prova testemunhal. Artigo 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Artigo 443. O juiz indeferirá a inquisição de testemunhas sobre fatos. Inciso 1. Já provados por documento ou confissão da parte. Inciso 2. Que só for por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Artigo 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Artigo 445. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel, ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. Artigo 446. É lícito à parte provar com testemunhas, inciso 1, nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Inciso 2, nos contratos em geral, os vícios de consentimento. Artigo 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 1º. São incapazes. Inciso 1º. O interdito por enfermidade ou deficiência mental. Inciso 2º. O que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Inciso 3º. O que tiver menos de 16 anos. Inciso 4º. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Parágrafo 2º. São impedidos. Inciso 1º. O cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até 3º grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Inciso 2º. O que é parte na causa. Inciso 3º. O que intervém em nome de uma parte, como tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. Parágrafo 3º. São suspeitos. Inciso 1º. O inimigo da parte ou o seu amigo íntimo. Inciso 2º. O que tiver interesse no litígio. Parágrafo 4º. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 5º. Os depoimentos referidos no parágrafo 4º serão prestados independentemente de compromisso,
e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Artigo 448. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos. Inciso 1º. Que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos outros parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Inciso 2º. A cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Artigo 449. Salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo. Parágrafo único. Quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la. Subseção 2. Da produção da prova testemunhal. Artigo 450. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. Artigo 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os parágrafos 4º e 5º do artigo 357, a parte só pode substituir a testemunha, inciso 1º, que falecer, inciso 2º, que, por enfermidade, não estiver em condições de depor, inciso 3º, que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. Artigo 452. Quando for arrolada como testemunha, o juiz da causa. Inciso 1º. Declarar-se-á impedido, se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão, caso em que será vedado à parte que o incluiu no rol desistir de seu depoimento. Inciso 2º. Se nada souber, mandará excluir o seu nome. Artigo 453. As testemunhas depõem, na audiência de instrução e julgamento, perante o juiz da causa, exceto: inciso 1º. As que prestam depoimento antecipadamente. Inciso 2º. As que são inquiridas por carta. Parágrafo 1º. A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2º. Os juízos deverão manter equipamento para a transmissão e recepção de sons e imagens a que se refere o parágrafo 1º. Artigo 454. São inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função, inciso 1º, o presidente e o vice-presidente da República. Inciso 2º, os ministros de Estado. Inciso 3º, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. Inciso 4º, o Procurador-Geral da República e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 5º, o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município, o Defensor Público-Geral Federal e o Defensor Público-Geral do Estado. Inciso 6º,
os senadores e os deputados federais. Inciso 7º. Os governadores dos estados e do Distrito Federal. Inciso 8º. O prefeito. Inciso 9º. Os deputados estaduais e distritais. Inciso 10. Os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho e dos tribunais regionais eleitorais e os conselheiros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. Inciso 11. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 12. O embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. Parágrafo 1º. O juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que arrolou como testemunha. Parágrafo 2º. Passado um mês sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo. Parágrafo 3º. O juiz também designará dia, hora e local para o depoimento quando a autoridade não comparecer injustificadamente à sessão agendada para a colheita de seu testemunho no dia, hora e local por ela mesma indicados. Artigo 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Parágrafo 1º. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Parágrafo 2º. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o parágrafo 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Parágrafo 3º. A inércia na realização da intimação a que se refere o parágrafo 1º importa a desistência da inquirição da testemunha. Parágrafo 4º. A intimação será feita pela via judicial quando: inciso 1º. For frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 2º. Sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz. Inciso 3º. Figurar no rol de testemunhas, servidor público ou militar, hipótese em que o juízo requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. Inciso 4º. A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Inciso 5º. A testemunha for uma das previstas no artigo 454. Parágrafo 5º. A testemunha que, intimada na forma do parágrafo 1º ou do parágrafo 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. Artigo 456. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. Artigo 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Parágrafo 1º. É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como,
caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3, apresentadas no ato e inquiridas em separado. Parágrafo 2º. Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o parágrafo 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. Parágrafo 3º. A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos previstos neste Código, decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. Artigo 458. Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Parágrafo único. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Artigo 459. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida. Parágrafo 1º. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes. Parágrafo 2º. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhe fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. Parágrafo 3º. As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo, se a parte o requerer. Artigo 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação. Parágrafo 1º. Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. Parágrafo 2º. Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica. Parágrafo 3º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código e na legislação específica sobre prática eletrônica de atos processuais. Artigo 461. O juiz pode ordenar, de ofício a requerimento da parte: inciso 1º, a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas. Inciso 2º, a acariação de 2 ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado, possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações. Parágrafo 1º. Os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acareação. Parágrafo 2º. A acareação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de som e imagens em tempo real. Artigo 462. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência, devendo a parte pagá-lo logo que arbitrada ou depositá-lo em cartório dentro de 3 dias. Artigo 463. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público. Parágrafo único. A testemunha, quando sujeita ao regime de legislação trabalhista, não sofre, por comparecer à audiência, perda do salário nem desconto do tempo de serviço. Seção 10. Da prova pericial. Artigo 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Parágrafo 1º. O juiz indeferirá a perícia quando: inciso 1º. A prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico.
Inciso 2º. For desnecessário em vista de outras provas produzidas. Inciso 3º. A verificação for impraticável. Parágrafo 2º. De ofício a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto convertido for de menor complexidade. Parágrafo 3º. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Parágrafo 4º. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens, com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Artigo 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, inciso 1º, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Inciso 2º, indicar assistente técnico. Inciso 3º, apresentar quesitos. Parágrafo 2º. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias. Inciso 1º, proposta de honorários. Inciso 2º, currículo com comprovação de especialização. Inciso 3º, contatos profissionais e, em especial, o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Parágrafo 3º. As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas no final, depois de entregue o laudo e prestado todos os esclarecimentos necessários. Parágrafo 5º. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Parágrafo 6º. Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia. Artigo 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Parágrafo 1º. Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Parágrafo 2º. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Artigo 467. O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. Artigo 468. O perito pode ser substituído quando: inciso 1º, faltar-lhe conhecimento técnico ou científico. Inciso 2º, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 2º, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito,
fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. Parágrafo 2º. O perito substituído restituirá, no prazo de 15 dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de impedimento de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o parágrafo 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, na forma dos artigos 513 e seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário. Artigo 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. Artigo 470. Incumbe ao juiz, inciso 1º, indeferir quesitos impertinentes. Inciso 2º. Formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Artigo 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que: inciso 1º. Sejam plenamente capazes. Inciso 2º. A causa possa ser resolvida por autocomposição. Parágrafo 1º. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. Parágrafo 2º. O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. Parágrafo 3º. A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Artigo 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, a apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos e documentos elucidativos que considerar suficientes. Artigo 473. O laudo pericial deverá conter: inciso 1º, a exposição do objeto da perícia. Inciso 2º, a análise técnica ou científica realizada pelo perito. Inciso 3º, a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Inciso 4º, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Parágrafo 1º. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Parágrafo 2º. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedem o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Parágrafo 3º. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Artigo 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. Artigo 475. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado,
o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Artigo 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. Artigo 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Parágrafo 2º. O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto. Inciso 1º. Sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público. Inciso 2º. Divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Parágrafo 3º. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas sob forma de quesitos. Parágrafo 4º. O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Artigo 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido, de preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de gratuidade de justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência, no prazo estabelecido. Parágrafo 2º. A prorrogação do prazo referido no parágrafo 1º pode ser requerida motivadamente. Parágrafo 3º. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem atribuir a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes, para fins de comparação. Artigo 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371. Indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Artigo 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Parágrafo 1º. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Parágrafo 2º. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Parágrafo 3º. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Seção 11. Da inspeção judicial. Artigo 481. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre o fato que interesse a decisão da causa. Artigo 482. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Artigo 483. O juiz irá ao local
onde se encontre a pessoa ou a coisa quando. Inciso 1º. Julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. Inciso 2º. A coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Inciso 3º. Determinar a reconstituição dos fatos. Parágrafo único. As partes têm sempre o direito de assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Artigo 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia.